Queridos, estamos no segundo final de semana das comemorações do nosso aniversário, e neste final de semana, desde ontem, está conosco o pastor Alexandre Robles Santos, e da Igreja Batista Graça, em São Paulo. Ele é pastor, missionário, conferencista, apreciado, né, em muitos congressos, encontros, sejam missionários para pastores, mentoria de pastores, seja em congressos jovens, e ontem já nos abençoou trazendo uma mensagem de Deus aos nossos corações. E ele está conosco hoje pela manhã e também no culto da noite. Então, eu quero passar a palavra ao pastor Alexandre. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus, assim, conduza, continue conduzindo, e agora a mensagem dele ao nosso coração. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o pastor Alexandre está conosco. Ontem o Senhor pôde falar aos nossos corações de uma maneira muito doce, agradável, porém contundente, profunda, e pedimos a Deus que nesta manhã o Senhor mais uma vez use o teu servo para que ele possa trazer as tuas verdades ao nosso coração. Derruba toda e qualquer barreira, todo e qualquer impedimento para a nossa compreensão, para a nossa concentração, para o nosso entendimento da Tua palavra neste momento. E que, ao final, possamos nos alegrar por aquilo que o Senhor tiver falado ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos, como nesses dias de comemoração de aniversário, e é muito bom estar aqui, celebrando mais um ano de vida da igreja e podendo compartilhar do Evangelho, e isso é muito importante. Eu sou um pastor missionário, eu viajo bastante pelo Brasil durante todo o ano, cada final de semana estou em um lugar, pregando em igrejas, congressos, fazendo treinamento de pastores, ministrando dessa maneira. Fui pastor de igreja local durante aproximadamente 16 anos e depois passei a me dedicar a esse ministério itinerante, como pregador itinerante. Sou casado, minha esposa Raquel, que ficou em casa, o meu filho Felipe, que tem 12 anos, e eu, por onde vou passando, eu trago algum material que eu já publiquei, que eu disponibilizo para os irmãos e as igrejas por onde eu vou. Eu trouxe aqui um livro, você vai poder conhecer ao final aqui. Lá atrás, o André está ali no final comigo numa mesa, me ajudando, expondo o material. Eu tenho um livro escrito que são artigos devocionais, textos que foram escritos para inspirar o coração com fé, esperança, chama-se Ensaios de Esperança, são artigos que falam sobre o sofrimento, sobre a fé, sobre a esperança nos momentos difíceis. E eu também tenho um material gravado de mensagens, séries de mensagem sobre temas do cotidiano, mensagens devocionais, mensagens teológicas, séries gravadas ao longo de muitos anos que estão disponibilizadas em pendrives. Você pode ouvir no seu carro, na sua casa, em MP3. Todo esse material estará disponível lá, tanto agora pela manhã como à noite. E quando você conhece esse material, adquire esse material, eu espero que você seja abençoado na sua casa, em família, e você certamente estará me abençoando também, porque é uma das maneiras pela qual eu levanto o meu sustento financeiro para sustentar minha família e poder me dedicar ao ministério pastoral. Então eu tenho uma alegria de poder disponibilizar esse material para os irmãos hoje cedo e também à noite mais tarde. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra de Deus, porque foi para isso principalmente que eu vim. E o texto que tem ao meu coração, gostaria que você abrisse, está em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Enquanto você vai abrindo ou acessando a sua Bíblia em Atos capítulo 5, é interessante que o livro de Atos nos conta a história do início da igreja, o começo da igreja. Se você, por exemplo, lê com atenção os textos de Atos, os 2, em que o Espírito Santo vem sobre a igreja com poder e muitas pessoas se convertem, aí no final do capítulo 2 a gente lê que as pessoas estavam vivendo todas juntas, compartilhando os seus bens, de casa em casa, todos os dias, vivendo aquele momento, aquela fase da igreja tão extraordinária, tão impactante.
você segue a leitura, chega em Atos capítulo 4, o final do Atos 4, os últimos versículos também, há uma multidão de pessoas que se converteu, e essa multidão vivia junto, todo mundo compartilhava os seus bens, os seus recursos. A chamada igreja primitiva nos inspira tanto o coração. O texto de Atos 4 termina dizendo isso: as pessoas vendiam suas propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, e aquela igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, ela se torna um grande ideal. Nós lemos e voltamos a leitura para aquela igreja e oramos a Deus pedindo que a nossa igreja seja como a igreja primitiva, e Atos 5 também é a igreja primitiva. E eu quero ler com os irmãos essa manhã, Atos 5:1, que diz o seguinte: um homem chamado Ananias, com sua esposa, que era chamada Safira, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher. O restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro também perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E a mulher respondeu: sim, foi esse mesmo. E Pedro então respondeu: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles também a levarão. E naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta e levaram-na, a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar de novo? Senhor, eu peço ao Senhor que nos ensine o Espírito do seu Evangelho, nos liberte, nos ensine sua palavra que é esclarecedora, libertadora, tire de nós qualquer medo equivocado e encha o nosso coração do temor verdadeiro, do respeito verdadeiro pelo Senhor. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele não nos fala sobre dinheiro, irmãos. Esse texto não está... A ênfase principal desse texto não é dinheiro. Não se trata apenas de um homem que tinha uma propriedade, vendeu sua propriedade, trouxe uma oferta para a igreja e reteve parte dessa oferta. De modo algum, essa é a questão principal do texto. Também esse texto não quer ensinar para a gente uma prática, uma maneira de Deus disciplinar a sua igreja, como se a gente tivesse que ficar preocupado, por exemplo, quando está diante do Senhor na sua igreja, de repente alguma coisa que estivermos fazendo de errado na nossa vida nos leve a cair mortos aqui, fisicamente, durinhos aqui. Fiquem tranquilos, ninguém vai sair morto daqui, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém, igreja? Podemos ouvir um amém? Vamos todos para casa, almoçar hoje, vai ficar tudo bem. Então, esse texto não fala sobre uma maneira de Deus disciplinar a sua igreja, nada disso. Esse texto trata de questões muito mais profundas e questões da nossa alma, da nossa existência e da nossa maneira de viver a fé, de viver com Deus, de viver a vida. É disso que esse texto trata. O que estava acontecendo naquela igreja chamada igreja primitiva, que nós, como eu citei aqui na introdução, falando para vocês, que aqueles irmãos estavam tão impactados pelo poder do Espírito Santo, a situação que estava acontecendo naqueles dias, muita gente se convertendo, muitos milagres acontecendo, e todos aqueles irmãos, eles vinham de regiões distantes de Jerusalém, onde todos esses eventos estavam acontecendo. Eles eram judeus de todo o império, parecido com um fenômeno que acontece aqui entre os irmãos que hoje moram em Brasília. A maioria dos irmãos vem de outras regiões do país, está certo? A maioria de vocês não nasceu aqui em Brasília, nós somos todos de fora.
maioria de nós, a primeira geração que aqui está, vem de fora, veio para Brasília, se encontrou aqui. E aqui fez esse acampamento chamado essa cidade de Brasília e vive em congregação como igreja, mas cada um do seu lugar. Aquilo aconteceu em Jerusalém também. Eles vieram de várias partes do império, chegaram em Jerusalém, viveram uma experiência tão profunda que resolveram ficar por ali, não queriam mais voltar para suas casas. Por isso que eles começaram a vender suas propriedades onde moravam e, reunidos juntos com os apóstolos na igreja, eles começaram a compartilhar aquilo que eles tinham vendido para que eles construíssem uma grande comunidade, uma grande cidade espiritual, inclusive porque eles acreditavam com todas as suas forças, que Jesus voltaria nos dias deles. O Espírito Santo veio com poder, eles ouviram Jesus dizendo, eu vou, mas volto para buscá-los. E eles estavam achando que Jesus voltaria naquela geração, talvez naqueles dias. Então era a coisa mais normal do mundo que eu, que fui impactado pelo Espírito Santo, deixe minha vida, meu passado, minha história, minhas propriedades e queira ficar no centro do poder da descida do Espírito Santo ali. Quero ficar lá em Jerusalém. Quero ficar naquele espaço esperando Jesus voltar. Era isso que estava acontecendo. E no meio desse povo todo havia esse homem chamado Ananias que fez a mesma coisa. Vendeu sua propriedade na sua cidade e quis depositar aos pés dos apóstolos os recursos que havia recebido para viver naquela grande comunidade espiritual à espera de Jesus Cristo. Era isso que estava acontecendo. Há um outro fator aqui muito importante. Eles todos são judeus, todos eles conhecem a tradição religiosa dos seus dias, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, todos eles conhecem muito bem todo o pensamento religioso de Israel, e Israel era uma religião, a religião do Antigo Testamento, ela estava firmada em muitos processos religiosos, em muitas cerimônias, em muitos rituais, em muita liturgia. Tinha o templo era um lugar sagrado, Jerusalém é a cidade sagrada, eles estão muito acostumados com uma sacralidade protocolar, uma sacralidade litúrgica, uma sacralidade exterior, ou seja, eles entendiam assim, Deus habita o templo, quando eu vou ao templo, eu vou àquele lugar cheio de reverência, cheio de cuidado, cheio de respeito, porque eu estou num lugar sagrado. Quando eles fossem falar com Deus, eles falavam com Deus através de um sacerdote, através de um pastor, de um líder espiritual. E eles tentavam, ao falar com Deus através de uma figura espiritual, uma figura sacerdotal, eles faziam isso com muito respeito, com muito cuidado, entendendo que estavam respeitando a Deus e cuidando das coisas espirituais. Então eles tinham muito respeito pelo templo, muito respeito pelas figuras religiosas, muito respeito pelos rituais, levavam seus animais para o sacrifício, guardavam os dias sagrados. Havia todo um sistema religioso de muito respeito instituído em Israel. Mas esses homens, especialmente os apóstolos e alguns outros seguidores que ali estavam, tinham vivido com Jesus durante 3 anos e, ao andar com Jesus, eles perceberam Jesus diminuindo a importância litúrgica da religião. Porque para Jesus não há templo, o templo de Salomão, inclusive, pode cair, que em 3 dias ele levanta outro. Não foi isso que ele disse? O evangelista João registrou, falando do seu corpo. O templo não é mais um prédio de pedras, o templo é a igreja, o templo é o próprio Senhor. Ele é o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, que encarnou, como diz João, o evangelista, no 1º capítulo. Jesus fala que o sábado perde a sua referência litúrgica, porque ele é o Senhor do sábado, e tudo pode ser feito, inclusive, no sábado, e a gente tem que adorar a Deus não somente num dia, como se fosse o domingo para nós, o dia do Senhor, o que não é, mas são todos os dias, todas as horas, não é mais um lugar, é o templo, não é mais um prédio, mas é a nossa vida. Então, em Jesus Cristo, tudo vai perdendo a sua referência. Não há mais sacrifícios para serem realizados em Jesus, nenhum animal tem que ser morto, nenhuma festa tem que ser vivida, nada mais, acabou. O texto de Colossenses, o apóstolo Paulo, que entendeu bem essa questão, em Colossenses capítulo 2, ele fala, ninguém julgue vocês ou qualquer pessoa a respeito de festas, luas, dias sagrados, cerimônias e rituais. Todas estas coisas eram
sombra, a realidade, porém, é Cristo. Então, o que está acontecendo com esses irmãos é que eles não sabem mais como é que a gente vive a religião respeitando os protocolos, os rituais e as liturgias. Eles não têm mais nada. O que eles têm é a mensagem de Jesus, a palavra e o testemunho dos apóstolos e o Espírito Santo de Deus que veio tocando o coração daquelas pessoas, transformando o seu coração e sua consciência para que eles vivessem uma espiritualidade livre de religião, mas consciente da presença de Deus. Aí acontece entrar na história esse casal chamado Ananias e Safira, e eles, como todos os outros irmãos, venderam uma propriedade, e na hora de entregar para o apóstolo Pedro e para os outros apóstolos o dinheiro da sua venda, para que fosse abençoar todas as pessoas, assim como eles já estavam sendo abençoados, inclusive materialmente naquela comunidade, eles chegaram para o apóstolo Paulo e falaram: vendemos a nossa propriedade. Ah, que bom! E nós queremos entregar para Deus. Ó, coisa ótima, que bom! De coração que vocês estão fazendo isso? Isso, de coração, estamos fazendo de coração. Queremos entregar a Deus com alegria, como o apóstolo Paulo vai ensinar em Coríntios lá na frente. Deus ama quem dá com alegria. Estamos fazendo isso com alegria e gratidão. E o apóstolo Pedro, que bom. Então tá bom, quanto vocês vão contribuir? Está aqui, nós estamos entregando para a igreja um cheque de... Naqueles dias eles ainda não tinham cartão de débito e crédito, só podia ser com cheque, né? Aqui, 100 mil reais no nosso terreno, vendemos lá a nossa propriedade, 100 mil reais, está aqui. O apóstolo Pedro pegou aquela oferta em gratidão a Deus, e naquele momento Deus falou para o apóstolo Pedro: é mentira. E o apóstolo Pedro, então, por revelação do Espírito Santo de Deus, olhou para aqueles homens, para aquele casal, principalmente para o Ananias, que estava ali agora, olhou para ele e falou: isso que você está fazendo dizendo que é para Deus, que você está fazendo num ambiente tão informal como o nosso, onde não há os rituais e nada acontecendo, mas é de coração e livre e espontaneamente você está fazendo, isso que você está oferecendo a Deus é mentira. O apóstolo Pedro foi visitado pelo Espírito Santo ali, a sua consciência recebeu uma experiência espiritual profunda, de esclarecimento e de entendimento. Ele olhou para aquele ser humano e falou: é mentira. E era mentira. E o apóstolo Pedro então confrontou Ananias e falou: Ananias, por que você está fazendo isso? Alguém te obrigou a vender seu terreno, Ananias? Está escrito aqui em Atos. O Ananias falou: não, ninguém me obrigou, porque ninguém te obrigou mesmo. Você fez porque você disse que queria fazer. Você falou que ia adorar a Deus de coração, por gratidão, de livre e espontânea verdade, de vontade. Ninguém te obrigou. É interessante isso. O ambiente cristão é assim, não há obrigações. Nós estamos aqui porque queremos. Você está aqui porque você falou: vou me dedicar ao Senhor, vou dedicar o meu tempo ao Senhor, eu vou mais cedo encontrar os meus irmãos, eu vou, inclusive, ensinar na minha igreja, eu vou cantar com os meus irmãos, eu vou receber pessoas, eu vou acolhê-las, eu vou ajudar a fazer questões administrativas e funcionais da minha igreja. Eu estou de livre vontade, vou fazer isso por gratidão ao meu Senhor. Era isso que acontecia. E o Ananias... ninguém obrigou Ananias a vender o terreno. Ninguém obrigou. Mais do que isso, o apóstolo Pedro fala para ele: e depois que você vendeu, Ananias, o terreno, porque agora eu já sei que você não vendeu só por 100 mil, Deus acabou de me contar que você vendeu por 150. Mas Ananias, você... é claro, você não está isso aqui no texto, é o que estou inventando, né? Que fique claro. Ananias, quando você vendeu, alguém te obrigou a dar o dinheiro? O dinheiro não era seu? Ficasse com você? Ninguém obrigou. Ninguém te obrigou. Você está diante de Deus, você é livre para adorá-lo da maneira como você quiser entregar o seu coração. Foi a sua consciência que disse para você que você deveria entregar o seu dinheiro. Ninguém te obrigou, Ananias. Ficasse com o dinheiro, ou pelo menos chegasse diante de mim e dos outros apóstolos, diria Pedro, e falasse a verdade: eu vendi por 150, mas quero dar só 100 para a igreja. Eu já seria mais que o dízimo, que oferta boa. Mas por que você achou que poderia mentir para o Espírito Santo? Você não estava me enganando, Ananias, você está tentando enganar a Deus. Quem foi que colocou na sua cabeça que você pode fazer uma coisa dessa? E a história se repete com a mulher dele, a Safira, que chega lá, e quando o texto vai nos contar que ela chega logo de 3 horas depois, e ela tinha combinado com o marido:
Fala lá que a gente vendeu por 100, tá bom? Beleza. Combinamos a história? Combinamos. É 100, hein, mulher? Não vai errar, é 100. Tá bom, combinado. Aí chega a mulher lá, quanto foi mesmo? 100. Mas por que, minha filha? Você acha que você pode enganar, mentir? Você está querendo enganar o Espírito Santo? E aí os dois morreram fisicamente naquele dia. A grande pergunta do Pedro, que é o que fica para o nosso coração, e tudo o que se passa aqui tem muito mais peso existencial e espiritual do que o evento físico em si, serve para mim, para você, todos os dias, é que o Pedro está perguntando, por que é que você achou e você entendeu que você poderia enganar a Deus? Enganar aos homens a gente consegue, mas tentar enganar a Deus, por que é que você colocou isso na sua cabeça? Por quê? Por quê? Essa é a questão principal da nossa espiritualidade. Para quem é que nós estamos vivendo? Por quem é que nós estamos vivendo? A quem nós estamos dedicando as nossas vidas, tudo o que fazemos, especialmente aquilo que fazemos no ambiente comunitário cristão. A quem nós estamos fazendo? A quem estamos dedicando? É ao Senhor. O que estava acontecendo aqui nesse dia, o que Deus queria mostrar para aquele povo é: vocês não têm mais templo, a vida de vocês é sagrada em todos os lugares. Vocês não têm mais um dia religioso, vocês não têm mais um homem, um sacerdote, vocês não têm mais as festas, as liturgias, vocês não têm mais nada disso. O único ambiente onde as realidades espirituais são verdadeiras mesmo é no coração de vocês, é na alma de vocês. Agora, a ênfase deixou de ser os cerimoniais, a liturgia, e a ênfase passou a ser exclusivamente a motivação do seu coração. E o coração, quem vê, é somente Deus, o Senhor. Quem disse para você que você poderia mentir a Deus? Essa é a pergunta que o Pedro fez, e a resposta do Ananias, pelo menos seria a minha resposta, é: todas as vezes em que eu fiz qualquer coisa na minha vida, e que não era a verdade do meu coração, mas era um exercício de repetição humana, uma coisa mecânica, sem significado, eu fiz, porque de verdade, lá no fundo do meu coração, eu acreditava que Deus não estava vendo, ou que Deus não sabia. Por uma incapacidade minha de consciência da vida e de Deus, em alguns momentos da minha vida, eu acho mesmo que Deus não está vendo, porque se eu souber que Deus está vendo e que Deus está me olhando, e que Deus conhece o meu coração, eu não poderia viver nada diante da vida e diante dEle de modo mecânico e protocolar. Imagina só eu numa comunidade de fé, cantando com os irmãos, como nós fizemos hoje cedo aqui, e enquanto eu estou cantando sobre a maravilhosa graça do Senhor, sobre sou feliz com Jesus, eu ali cantando, com minha voz afinada, eu não tenho voz tão afinada, então eu canto mais baixinho, mas os irmãos que cantam bem, com voz afinada, cantando alto e bonito, nós aqui cantando, e de repente, o Senhor Deus está entre nós, com seu Espírito Santo, olhando para o quê? Ouvindo a nossa voz? O que Ele está vendo? O nosso coração. E quando eu estou cantando, quando eu estou orando, quando eu estou com os meus irmãos, Deus está vendo o meu coração. É isso que esse texto está ensinando. E se eu estiver só cantando da boca para fora, Deus não está ouvindo o que eu canto. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos: Deus não precisa de performance. Isso que nós estamos fazendo aqui não pode ser um teatro. Nós não estamos impressionando o Senhor com nossa música, com a nossa palavra. Eu não posso impressionar. Se eu tentar impressionar Deus com a minha retórica, com a minha verve, eu vou ser um dos mais tolos dos seres humanos e dos pregadores. Quem sou eu? Impressionar Deus com inteligência, com palavra, com retórica? Nós não estamos impressionando Deus. Nós estamos todos aqui expostos ao Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que está no meu coração, Ele sabe o que está no seu coração. É por isso que não adiantaria eu abraçar o meu irmão e dizer: eu te amo em Cristo Jesus, se eu tenho ódio, amargura, inveja, maldade.
A quem é que eu estou tentando enganar? É disso que se trata esse texto. O que esse texto nos chama a atenção é que nada na nossa vida deve ser vivido, praticado, exercitado, sem uma profunda consciência de que Deus está nos vendo e de que nós estamos diante dEle. Portanto, mais importante do que a performance de qualquer coisa que realizemos, mais importante do que tudo isso, é a verdade do nosso coração. O apóstolo Pedro fala isso para o Ananias. Ananias, quando você vendeu a propriedade, quando você vendeu suas coisas, por que você simplesmente não guardou dinheiro para você? Seria mais verdadeiro e honesto. Deus não quer que você cante, dê dinheiro, faça ministério, trabalhe, faça qualquer coisa por obrigação, enganando a qualquer pessoa. Melhor que não faça. Deus quer que a gente viva com gratidão e com alegria. Ananias, por que foi que você fez isso? Ananias, por que foi que você inventou de realizar esse ministério? Por quê? Porque simplesmente você não falou, eu não queria, eu não fiz, eu não vou fazer, porque não está no meu coração. Seria mais justo, mais honesto. Depois de ter vendido a propriedade, por que você não ficou com parte do dinheiro e deu o que sobrava, e deu o que queria ter dado com alegria? Eu só vou dar isso aqui. Eu só vou dar este tempo, eu só vou dar esta expressão, eu só vou dar essa quantidade. Por que você fez isso? Por que você não guardou a sua verdade? Por que você não se assumiu diante de Deus dizendo, é isso? Por que quando você está com a sua comunidade de fé e os irmãos estão cantando, alguns felizes, com um coração muito feliz, dizendo, sou feliz com Jesus? Algumas pessoas fazendo isso com fé, com gratidão, porque estão vivendo experiências em que a felicidade de Deus basta para si. Mas de repente você está nessa mesma comunidade, olhando para o seu coração, mas está carregando tristezas, angústias, desamparos. Por que é que na hora da canção você simplesmente não ficou quieto e começou a orar dizendo, Senhor, eu queria experimentar essa felicidade que eu estou lendo, ouvindo, os irmãos cantarem, mas eu não estou conseguindo. A quem você estava querendo enganar? Por que é que você não se assumiu? Por que é que você não disse quais são seus pesos, suas tristezas, suas angústias? Por que é que você não depositou a sua verdade diante de Deus? Porque Deus é o Deus da verdade, Deus habita na verdade, a verdade é sobre todas as coisas, nada sobrevive à verdade, é a verdade que liberta, e se a verdade libertar, nós seremos de verdade livres, é a verdade do Evangelho e é a verdade de quem somos. É disso que se trata tudo que estamos fazendo, é da nossa verdade, e não da performance que somos capazes de executar quando estamos juntos. Talvez Ananias, se pudesse responder, responderia como eu talvez respondesse, e já respondi, ainda que não formalmente, mas na minha consciência eu tive que assumir que assim responderia. Eu diria o seguinte, mas é que eu tive vergonha e eu fui impulsionado pela necessidade de impressionar os meus irmãos, porque eu, tendo vendido o terreno por 150, acharia que não seria legal dizer para os irmãos que eu não dei tudo, porque os irmãos estão dando tudo, então eu sentiria vergonha. E eu queria ser aceito pelos meus irmãos, então eu queria fazer o que eles achavam que era certo. Então, mesmo mentindo, eu preferi, na frente das pessoas, mostrar uma coisa que eu não sou, mostrar uma coisa que eu não fiz. Porque se pelo menos diante das pessoas, eu mostrando alguma coisa que eu não sou, e elas me aprovarem, eu fico com a consciência tranquila. É por isso, diria Ananias, e digo eu muitas vezes na minha vida, quando tenho que ser confrontado com esta verdade, é por isso que mesmo não vivendo uma vida tão bacana, onde eu tenho que viver de fato, que é na minha casa, no meu trabalho, nas minhas relações sociais, mesmo não sendo uma pessoa tão correta como eu sei que eu tenho que ser, pelo menos, quando eu estou na igreja, eu faço tudo o que todo mundo faz, do jeito que as pessoas gostam, e assim eu acabo sendo aceito. É por isso que mesmo não me importando muito com o que eu estou fazendo, quando eu estou na igreja, eu oro com a impostação de voz correta, do jeito correto, para que os irmãos fiquem impressionados, deem améns e aleluias, então eu vou para casa achando que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Porque eu não gostaria de ter que entrar numa comunidade e ter que assumir a minha verdade, que de vez em quando diz para mim mesmo que eu não estou com condições de falar a Deus com tanta alegria, porque eu estou triste.
Mas as pessoas não vão entender isso. Então, porque eu quero impressionar, porque eu quero que as pessoas me aceitem, eu prefiro viver como o Ananias, que, não querendo assumir a sua verdade, fez o seu negócio e mentiu para os homens, achando que isso bastava. Mas nós não estamos aqui diante de homens. Nós estamos aqui diante de Deus. Somente quando eu perco a consciência da presença de Deus é que eu acho que é possível viver impressionando as pessoas e isso está tudo bem. Mas eu estou diante de Deus. O Espírito Santo de Deus está entre nós, olhando para o nosso coração. E é tão profunda essa questão, por fim eu quero terminar dizendo isso, que o Ananias tinha feito o seu acordo familiar, o acordo com a sua esposa, que às vezes são acordos feitos sem palavras, são acordos feitos com combinações implícitas. A vida vai nos levando na nossa família, a gente vai fazendo certos acordos implícitos, não precisa ter escrito, não precisa nem ter verbalizado muitas vezes, mas são aqueles seguintes acordos. A gente vive a vida muitas vezes da seguinte maneira: em casa, a gente vive no inferno, mas que fique bem claro que quando a gente pisar a porta para dentro dessa comunidade, nós somos todos anjos. Anjinhos, está certo? Você pode fazer o que você quiser em casa, mas quando chegar na igreja, você me obedece. Assim a gente vai vivendo muitas vezes. A gente não, só Ananias e Safira, né? Porque isso não acontece assim, só com Ananias e Safira. A gente vai vivendo em família esses adoecimentos da mentira e da aparência. Homens, muitas vezes, que não são bons maridos, não são bons pais, não desenvolvem afeto, cuidado, não inspiram o respeito, mas que por sua firmeza, por sua cultura paternal ou muitas vezes machista também, estabelece claramente que quando estamos na igreja, ninguém me desacata, ninguém me desobedece, e todo mundo sorrindo, hein? Eu sou pastor, gente, já faz um bocado de tempo. Eu venho de família de igreja, eu sou crente desde a fundação do mundo quase. Minha bisavó já era evangélica. Tenho tios e primos e pai, pastor e ministerial, e assim. Casei com uma mulher que é filha de pastor. Eu sei o que é ser igreja, um pouquinho já. Eu sei como a gente vive esses conflitos. Eu já conversei com muitos meninos e meninas que, por serem filhos de pastores, diáconos, ministros, seja qual for a ordem, a casta sacerdotal, muitos meninos e meninas que não podiam mostrar para as pessoas que carregavam sofrimentos, dificuldades, tristezas, doenças, depressão. Esposas de pastor, às vezes pastores com esposas extremamente legalistas e duras, que não podiam ser quem eles tinham que ser, que não podiam mostrar. Imagina você se na igreja de Jesus Cristo a gente ficar sabendo que o filho do pastor está precisando de ajuda terapêutica, medicamentosa ou coisa do tipo. Isso é um negócio absurdo. Como é que o pastor não cuida da sua própria casa? É assim que a gente lida com a vida. Imagina se soubermos que o pastor está sofrendo e está tendo dificuldades. É assim que a gente vive com o ministério. O filho do diácono não vai poder correr na igreja porque ele é filho de diácono. A gente cria essas relações na igreja e vai fazendo com que as pessoas não possam viver as suas verdades e elas criam esses acordos. Na igreja, todo mundo é perfeito, hein? Que em casa a gente resolve depois. Ixi, em casa a gente conversa, não é assim que a gente faz com as filhas? Em casa a gente conversa. A casa vira, então, um ambiente onde a gente se despe dos respeitos e dos cuidados, conquanto que na igreja e na vida social nós sejamos uma família perfeita. E nós fazemos esses acordos e vamos para a igreja mentindo uns para os outros e vivendo esse tipo de relação. Conta-se certa vez que houve um velório na igreja, um irmão de muitos anos, muito querido e muito respeitado em toda a igreja, faleceu, igreja cheia, prestando suas homenagens, e a família
daquele homem, daquele irmão valoroso, de respeito, de ministério e tudo mais, família sentada no primeiro banco, e aí sobe uma pessoa e começa a falar, o irmão fulano, o irmão é uma bênção de Deus, abençoou tanto essa igreja, aí desce esse irmão, sobe mais um irmão, o irmão, ele é uma pessoa maravilhosa, a história dessa igreja está marcada pela vida desse irmão, desce um irmão, sobe um outro irmão para homenagem, o irmão fulano, homem maravilhoso, até que chega uma hora que a viúva cutuca o filho e fala, vê se é teu pai que está deitado mesmo ali, porque não sei se é seu pai que está ali. É assim. Por que essas coisas acontecem? Porque nós temos excessiva preocupação com o que é aparente, com o que as pessoas vão pensar, e se as pessoas vão nos aprovar. E nós perdemos, muitas vezes, de vista a consciência da presença de Deus na nossa vida constantemente. Não há nada nesse universo que eu faça, que eu pense, que eu idealize, que eu sinta, que eu confunda, nada nesse universo que acontecendo em mim não aconteça diante da presença de Deus, que conhece tudo, que sabe tudo a meu respeito e diante de quem eu jamais poderei me esconder, mentir ou fugir. É disso que se trata esse texto, de nós estarmos diante da presença de Deus em verdade. Aliás, Jesus Cristo ensinou em João capítulo 4 que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que verdadeiramente estejam diante dele expostos. Esse texto se trata de nossas preocupações excessivas com a aparência e nosso descuido com a verdade diante de Deus. Certamente que Deus não faz mais essas coisas que aconteceu nesse dia aqui com Ananias e Safira. As pessoas não morrem mais fisicamente no templo. Graças a Deus, porque senão você é velório todo domingo. Não tem mais isso. Não tem mais isso, você pode ficar tranquilo, como eu disse, você vai para sua casa almoçar, vai estar tranquilo. Os que vão almoçar na casa da sogra, que Deus os abençoe, que os proteja, que tudo acabe bem. Nós vamos para casa agora, vamos viver bem, vai tudo tranquilo. Se Deus quiser, os irmãos voltam domingo hoje à noite para celebrarmos a Deus mais uma vez. Amém? Vai ficar tudo bem. Só que acontece uma questão importante. Os eventos físicos da Bíblia, eles têm implicações e aplicações existenciais e espirituais. O que esse texto me ensina é que quando eu vivo uma vida de mentira para Deus, e quanto mais mentiroso eu sou na minha vida, eu já estou morto. Eu estou espiritualmente morto. Espiritualmente eu sou como Ananias. É isso. Porque de fato a gente não pode enganar a Deus. Quanto mais tempo eu passo na minha vida tentando enganar a Deus e impressionar as pessoas, mais tempo eu estou espiritualmente morto, ainda que eu cante, pregue, ensine, conheça teologia, conheça tudo que eu quiser. E isso é que deve trazer para nós um respeito verdadeiro pela vida. Porque vivo não é somente quem respira e quem participa de rituais religiosos. Aliás, quanto mais ritualística a religião, mais morta, se fosse possível ser mais morto, está essa pessoa. É espiritualmente que as coisas importam. Eu estou vivo ou morto? Depende da maneira como eu trato a verdade diante de Deus e sem me importar tanto com a aparência e com o que as pessoas pensam. Amém? Vamos orar essa manhã. Faça a sua oração a Deus, fruto da reflexão que você fez enquanto ouvia a palavra sobre sua vida, sua história, sua alma e seu coração. Vamos orar. Pai, eu peço ao Senhor que tenhas misericórdia de nós. E que o Senhor não permita que a gente morra, que a gente seja mecânico.
que a gente faça só por fazer, que a gente minta. Eu peço que o Senhor nos ajude a buscar a verdade, ainda que seja difícil, ainda que doa, mas que seja a verdade de nós mesmos. A verdade na nossa casa, a verdade na nossa vida. Continua com seus olhos fechados, eu quero fazer um desafio para você essa manhã. Você que vive num ambiente familiar, adoecido de alguma maneira e que você sabe que precisa pedir ajuda, mas ao pedir ajuda você vai expor pessoas na sua casa, e você então às vezes prefere manter a mentira para não expor pessoas. Em nome de Jesus Cristo, que hoje você não seja a Anania, a Safira de ninguém, mas que você rompa o silêncio e busque ajuda para você e para os seus, sem medo, buscando a cura, a transformação, em nome de Jesus. Ore isso a Deus. Diga diante de Deus agora que você não vai mais sustentar uma história familiar de aparência, mas que você vai buscar a verdade e a cura. E eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realize a exposição à verdade agora. Que o Senhor aproxime destes ambientes mais escondidos os seus Pedros, homens e mulheres que tenham discernimento espiritual para dizer, para confrontar, para chamar a atenção com amor e com cuidado de todos nós os que estamos precisando de libertação, de todos nós os que estamos presos nas nossas mentiras. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo nos liberte, nos salve, nos traga vida. Que seja assim, para a Tua glória e para o nosso bem. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.